Todo mundo ligado aí? Então, esse aqui ficou 0,8787. Esse ficou 0,8. 8271. Tá? Então, SE vai ser igual K, KB, KC, KD, KE, esquece o KF, embora, a tua literatura diga que ele existe, tá? Mas a gente sempre considera ele 1. Esse KF é diferente desse KF, tá? Não multiplica ele aqui. Vezes SUT vezes 0,5. SE para o ponto A, como eu tenho KBs diferentes para A e para B, eu vou ter SEs diferentes, né? SE para o ponto B. Então, vai ficar... Opa! Esse cara aqui. K. Esse aqui, beleza. Vezes o ponto 87. Vezes o ponto 87. KC, KD, KE. KC, KD, KD é 1, não precisa considerar. O SUT, 520,5. 196,45. E o SEB? Isso aqui, vezes 520 vezes 0,5 vezes 184,92. Respondida a questão B. Mais um pontinho garantido para a prova. Mais um pontinho garantido aí. Tá? C. Determine o coeficiente de segurança para os dois lados de chavetas, ponto A e B, considerando vida infinita. Bom, eu já tenho KF, eu já tenho SE para os dois pontos, eu só tenho que calcular o coeficiente de segurança. Qual que é a forma do coeficiente de segurança? Está aqui, ó. Tá? Só que aqui ela está completa. Ela está completa. C. 1 sobre N igual 16 sobre π ao cubo. Tá? Eu queria botar as duas telas aqui agora, mas não sei se vai dar. Copiamos ele inteiro. 1 sobre SE. 4 KF MA. 1 mais 3 KFS DA quadrado. 1 meio. Mais 1 sobre SUT. 4 KF M ao quadrado. Mais 3 KFS torque médio ao quadrado, 1 meio, fecha. Tá? Então, uma equação bem comprida. Tá? Mas lembra que o professor falou? Torque alternado, 0. E o momento médio, 0. De cara, os dois pontos, 0 esses dois valores. Tá? 1 sobre N igual 16 sobre πd ao cubo. Tá? Zero esse cara, beleza, zero tudo isso. Eu tenho 4, isso aqui é o quadrado, raiz quadrada. Então, isso aqui vai ficar 2, que é a raiz quadrada de 4, KFMA sobre SE, mais
Zero tudo esse cara, eu tenho 3, isso aqui é o quadrado, raiz quadrada. Né? Vai ficar raiz de 3, KFS, torque médio, sobre SUT. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Para o ponto A. Para o ponto A. Tá? Aqui, ó, pessoal, tanto no ponto A quanto no ponto B, eu tenho momento e eu tenho torque, tá? Então, tem que considerar esses dois, ó, momento alternado e o torque contínuo, certo? Aqui o momento e o torque. Tá? Indicar os valores. Estão em Newton metro. Tá? Tem só cuidar das unidades agora. Então, para o ponto A, 1 sobre N igual 16 sobre π. O meu diâmetro no ponto A é 25, tá aqui ele aqui, ó. 25. Se quiser usar metro, pode usar, tá? Eu uso tudo em milímetro. Botei o diâmetro aqui no ponto A, tá? 2 vezes o KF aqui em cima, 1,72. 1,72. SE, desculpa, MA. Qual que é meu momento no ponto A? Opa, 0. Olha só que coisa, cara. Sobre SE, que eu calculei anteriormente. Mas vai zerar esse termo, mas o SE está aqui. 196,5. Mais raiz quadrada de 3 vezes o KFS, que eu já calculei antes. 2,34. Qual que é o torque que eu tenho no meu ponto A? Meu torque é constante 300, tá? Aí eu uso 300 mil, porque eu uso em milímetro, sobre o ST 520. Aqui fica a minha equação completa. Esse termo vai zerar. Vamos calcular isso rapidinho. Então, equation, para ficar fácil de vocês verem, dividido por π vezes 25 ao cubo. Tudo isso vezes, vou abrir um parênteses aqui só para ficar mais separado, raiz quadrada de 3 vezes 2,34 vezes 300 mil, né, Newton milímetro. Opa, tudo isso dividido por 520 megapascal. Tá? 0,76. Então, 1 sobre N é igual a 0,7621. Se eu fizer o inverso disso agora, eu tenho N igual a 1,31. Resolvido. Para o ponto B, vou montar essa mesma equaçãozinha aqui. 1 sobre N igual 16 sobre π, o diâmetro em B é 44 ao cubo, e multiplica 2, o KF foi o que eu calculei antes, 1,72, 1,72, o momento é 175 mil, tá, dado do problema, sobre o SE para o ponto B, o SE para o ponto B, que eu calculei antes, 184,92, mais raiz quadrada de 3, KFS 2,34, perdão, e o meu torque é o mesmo que eu calculei antes, cadê? 300, né? 300 mil. 330 mil, 300 mil. Né? Sobre SUT 520.
1 sobre n igual 16 dividido por π vezes 25, agora é 44, perdão, 44 ao cubo, isso vezes, abre parênteses, 2 vezes 1,72 vezes 175.000, tudo isso dividido por 184,92 mais raiz quadrada de 3, 2,84, 300.000 dividido por 520. Vou jogar na pilha para ver se nós estamos certo. 0,33, 0,3344. N, portanto, é o inverso disso, 2,99. Resolvido a minha questão. Então, eu já sei quais são os dois coeficientes de segurança, tá, para o ponto A e ponto B. Para o ponto A e ponto B. Tá? Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo não, né? Vocês vão reclamar sempre. É muito complicado, tá. Aí eu acho super tranquilo. Uma questãozinha de prova, assim, ó, mas dada, de graça. De graça. Só não passa quem não quer. Tá? Qual dos pontos vai falhar primeiro? Qual dos pontos você tem menos coeficiente de segurança? Né? O que tem menor fator de segurança. Quanto mais próximo de 1, mais próximo da quebra. Se o fator de segurança é menor do que 1, significa que já quebrou. Já está abaixo, já está subdimensionado, abaixo do dimensionamento. Tá? Abaixo do dimensionamento. Tá? Eu nem pedi para conferir nesse escoamento, né? Mas tem que lembrar de conferir com o escoamento. Então, isso é o que a gente leva da aula de hoje, tá? Com essa equação e com aquela simplificada que eu passei para vocês. Cadê ela? Essa aqui? Não. Essa aqui. Essa aqui. A 7.7, 7.8. A gente pode ou calcular o coeficiente de segurança dado um eixo, ou definir o diâmetro de um eixo, né, dado um coeficiente de segurança. Tá? São equações bem poderosas para a gente utilizar. Essa simplificação que eu fiz, tá, ela de TA igual a zero e do MM igual a zero, ela se aplica assim, ó, em 90 e bico por cento dos casos de eixos. Tá? Os casos de eixos. Tá? Se você tiver tensão axial muito elevada, pode ser que essa equação modifique um pouquinho. Ela perdi de novo aqui. Se você tiver tensão axial muito elevada, pode ser que essa equação modifique um pouquinho. Né? Você tem que acrescentar aqui na parte do médio aqui a tensão axial. Tá? Mas daria para fazer uma equação com essa tensão axial também sem problema nenhum. Tá? Mas o maior esforço é o de flexão e de momento. Tá? Quanto mais estimado você tiver o concentrador de tensões, melhor vai ser dimensionado o teu eixo. Então, a gente utilizou os valores aqui, 2.14 e 3, tá? Mas quanto melhor tu conhecer a tua geometria, mais estimada vão ter esses fatores. Tá? E mais. Não, então, é basicamente isso aí. Tá? Basicamente isso aí. Deflexão é complicado analisar na mão. Tá? A gente viu lá no capítulo 4 alguma coisinha, mas para eixos com muitas geometrias, tá? Isso pode ficar um pouco mais difícil de você calcular, certo? Então, é sempre
sempre direcionado, né? Fazer uma análise de deflexão. Hoje em dia se faz numérica, tá muito fácil fazer numérica. Tá? Eu vou até mostrar para vocês depois ali uma tabelinha no Excel aí que faz essa análise. Tá? Para analisar a flexão, mesmo de um único ponto, é necessária a informação de toda a geometria do eixo. Por isso é normal dimensionar para a tensão crítica, tá? E depois você faz a análise de flexão. Certo? Qual que é o problema do eixo? Vou empilhar isso aqui. Qual que é o problema do eixo para a deflexão? Basicamente, a gente tem dois casos. Primeiro, se esse eixo apresentar uma inclinação muito elevada, uma linha, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, muito elevado, ele vai reduzir a vida útil do rolamento. Você vai ter que ter um rolamento que absorva essa inclinação. Rolamentos de rolos, tá? Que são indicados quando você tem esforços grandes, ou de rolos cônicos, tá? Eles têm um ângulo mais restrito, ou seja, tem que ter um eixo mais rígido. Rolamentos de esferas permitem um ângulo maior. Isso a gente vai ver quando estudar rolamentos também. Tá? Só estou adiantando um pouquinho. Mas é aqui na análise do eixo que a gente mede esse ângulo. Então a gente só tem essa restrição. Tá? Então tem aqui, ó, as inclinações em radianos, tá? Para alguns rolamentos. Esse é um dos problemas, essa inclinação. E a outra inclinação é se eu tiver engrenagens. Aqui eu fiz a deflexão do lado contrário, né? Fazer deflexão assim. Se eu tiver uma engrenagem montada contra engrenagem e esse eixo fletir, eu vou aumentar a folga da engrenagem. Aumentando a folga da engrenagem, eu vou aplicar mais carga no meu dente de engrenagem. Então, eu vou reduzir a vida útil da minha engrenagem. Então, aqui tem engrenagens de dentes retos, tá? E aqui está a deflexão que ela consegue absorver, né? Então, claro, aqui aparece grande e tal, mas conforme você vai reduzindo o módulo, tem um dente mais fino, reduz proporcionalmente a deflexão que ele consegue absorver. Tá? Análises são simples, mas demoradas e tediosas. Cada ponto de interesse requer uma análise completa, então por isso que a gente utiliza softwares, tá? Específicos para eixos, certo? Aqui ele faz um exemplozinho, né, no software, tá, numérico, que dá os valores de ângulos e de milímetros aqui, né, nos pontos de interesse, tá? Pontos de interesse, faz análise. E aí, se a minha deflexão é maior que a permitida, certo? O que eu posso fazer para ajustar a deflexão? Cadê? Aqui. O que eu posso fazer para ajustar a deflexão? Lembra os exemplos do início da aula? Aqui está a fórmula de deflexão. Força não tem como diminuir. Comprimento não tem como diminuir. E para aços não tenho que mexer. Então, a única variável que eu posso alterar para controlar a deflexão y é o diâmetro. Tá? A única variável que eu posso usar é o diâmetro. E aqui o diâmetro, está na quarta, que vem no módulo de momento de inércia, momento de inércia. Então, se a deflexão é maior que a permitida, uma vez que I é proporcional a D na quarta, um novo diâmetro pode ser encontrado. Então, baseado no diâmetro antigo, tá? E na deflexão antiga, certo?
E na deflexão que eu desejo obter, eu calculo o diâmetro novo. Então, independente da resistência, se ele vai resistir ou não, eu consigo dimensionar para a flexão, para a deflexão. Tanto para a deflexão quanto para a inclinação. Mesma coisa. A inclinação velha e a inclinação nova. Tá? Determine uma razão e então multiplica essa razão por todos os diâmetros. Né? Você vai escalar teu eixo para a deflexão ideal. Tá? O ponto crítico estará seguro e os demais estarão conservativos. Né? Então, se teu eixo teve muita deflexão, você vai ter que aumentar o diâmetro. Aumentando o diâmetro, cadê aqui? Aumentando o diâmetro, aumentando o diâmetro, aumentando o diâmetro, tá? Você vai aumentar o teu fator de segurança. Mas, como eu disse, a única variável que você consegue mexer para a deflexão é o diâmetro. Então, só lamento. Paga mais material e deu. Tá. Bom, isso aqui não vou citar. Aqui fala de velocidade de críticas para eixos, tá? Então, fala da análise de vibrações do eixo, certo? Você tem a cadeira de vibrações lá e se um dia precisar aplicar, eu acho que você tem a literatura para isso. Isso aqui a gente vai ver a aula que vem de parafusos de fixação, chavetas, pinos, tá? E tudo mais. Como a gente dimensiona tudo isso. Tem mais alguma coisa? Não, isso aí. Limites, a gente vai falar um pouquinho e aí termina o capítulo. Tá? Mas acho que deu para ver bastante coisinha já nesse capítulo de hoje. Eu vou dispor para vocês, tá, pessoal? Essa tabelinha aqui que eu vou botar na tela. Não foi? Agora foi. Tá, isso é do MIT. Tá? MIT. É um linkzinho, só vocês baixam lá. Eu estou usando o demo, não sei quais são as restrições, tá? De um para o outro. Eu baixei esse final de semana e dei uma analisada. E parece que está bem coerente. Eu até apliquei um exemplo esse exemplo que vocês têm no livro aí. Tá? Só tem muita coisa oculta aqui, enfim. O cálculo está tudo nessa planilha, né? E aí você vai marcando, tá? Mas aqui faz o que será? Vai marcando aí o que você quer visualizar, tá? E vai botando os valores, certo? Aqui tá certinho. Ele permite eixos inclinados, né? Então aqui tem o diâmetro A e B. Então se eu quero começar com 20 e terminar com 25, ele inclina o diâmetro, né? Faz a geometria aí desejada, né? Permite furo interno também. Aqui o diâmetro A e B minúsculo é o furo. Então, se você quiser furar o teu eixo, você consegue. Um furo de 10. Bem legal essa tabelinha aí. Tá? Fala os concentradores de tensão, os rasgos de chaveta. Eu botei um rasgo de chaveta aí no meu eixo. Tá? A carga. Então, eu tenho uma linguagem aqui que ele explica, né? A massa para análise de velocidade crítica, né, de rotação máxima, tá? E o material que você está considerando. O material que você está considerando. E aí ele tem os resultados de coeficiente de segurança, tensão, tá? Deflexão do teu eixo, né? Ângulo. Tá? Então é um gráfico aí, eu achei bem legal essa planilha, eu vou dispor para vocês também.
Porque na vida real a gente, beleza, a gente calcula na mão aqui e tal, mas sempre que a gente tiver uma ferramenta, né, assertiva desse porte na nossa mão, fica prático, né, prático e a gente tem uma certa segurança. Calcula na mão e confiro aqui. Né, calcula na mão e confiro aqui. Então, momento fletor, tá? No plano XY, no plano XZ e XY e a soma deles, tá? E aqui as tensões, né? De flexão, de torção, enfim, aqui você escolhe, né? Aqui você escolhe os valores que você quiser encontrar aí. Tá? Então, é bem interessante. Eu não testei esse aqui, tá? Mas diz aqui que você clicar aqui, você salva. Vamos testar agora o desenho 2D do eixo. Vamos ver. Abrindo lá. Não, não vi muita coisa. Tá. Não vi muita coisa. Aí, é só textinho aqui, ó. Sim. Mas que pau. Tá bom. Shaft 2. Desenhou meu eixo aí, ó. Bem certinho. 285 comprimento total. 285, bem certinho. Já sairia o DXF do eixo, olha só que coisa joia, né? Tá, então essa planilha eu vou dispor o link para vocês aí, para vocês terem disponível, tá? E eu vou deixar uma tarefinha lá do capítulo 6 ainda, tá? Mas uma tarefa de eixos, tá? Do capítulo 6. Então, esse tipo de equação vai aparecer para vocês, tá? Não sei, não resolvi a tarefa. Não sei se utilizando essa equação geral aqui que a gente encontrou, se pode ajudar ou não. Não sei, eu vou deixar para vocês avaliarem. Tá? Vou deixar para vocês avaliarem. Mas é isso aí, pessoal. Alguma dúvida aí, algum ponto que queiram ver? A gente vai dar uma revisada geral, faz mais alguns exercícios e vê a parte de chavetas aí. Vou deixar esse link certinho aqui, já dispor para vocês lá no Moodle. Qualquer coisa, pergunta aí, pessoal, que eu estou online, tá? Vou trocar a câmera aqui para vocês ficarem me vendo, senão fico só olhando o papel.
Professor, tudo certo? Boa noite, valeu. Boa noite, pessoal. Quem já foi também. A lista deve ser postada? Sim, eu acho que não botei tarefa, né? Eu vou inserir tarefa lá para a lista. Vocês têm a lista 1, né? Que é do cilindro hidráulico, é isso? Tá. Eu vou inserir, já insiro agora de noite já. Para vocês disponível já. Tá. A lista 2, que é o que vale ponto, é o dimensionamento do eixo, tá, pessoal? Eu vou postar ela em breve aí também. Acho que a aula que vem eu posto, aí fica a tarefa da aula que vem, aí fica a lista 2, aí vou fazer que nem processos que fica tranquilo para fazer. Tranquilo, Wagner? E nem eu falei, não sei se falei para confirmação, não sei se falei aqui, mas eu depois eu boto no WhatsApp lá também, né? Se venceu a tarefa, pode postar, não tem problema, não vai ter penalidade nenhuma quanto a isso, né? A diretriz da faculdade é essa, né? A gente tá trabalhando nessa diretriz, tá? Acho que foi tu que me pediu, né? Que tinha umas coisas atrasadas aí. Então, isso não se preocupa, né? Só, claro, quanto mais atrasa, mais difícil fica de acompanhar difícil fica de acompanhar a matéria, né? Porque cada vez acumula mais e tal. E nessas disciplinas, nesse jeito de trabalhar, a gente está gerando uma tarefa por aula. Você tem uma tarefa, cada dia você tem uma tarefa nova, né? Então isso acumula e pode ficar bem complicado para vocês aí dar a volta, tá? Mas qualquer coisa, estou à disposição aí. Deixa eu já botar lá. Beleza, pessoal? Obrigado, até mais. Se acabar a reunião aí, eu vou deixar aberto enquanto eu atualizo a lista 1.